Olá! Hoje eu venho falar com vocês sobre currículo. O que é o currículo? É a nossa história de vida. A palavra vem do latim, curriculum vitae, e é a nossa folha de vida, nosso histórico de vida. Por que o currículo é importante? Porque é por meio dele que você vai solicitar um emprego numa determinada empresa. Bem, é bem verdade que muitas empresas têm uma folha na sua página online, uma folha já com um modelo de currículo para você preencher com os dados. Mas em outros casos, você é obrigado a escrever um currículo seu de próprio punho, não é? De próprio punho, que eu quero dizer, não à mão, mas elaborado por você. Para entregar para um amigo, por exemplo, para levar para uma certa instituição, ou mesmo para enviar por e-mail, que muitas vezes é solicitado. Então, nós temos N situações diferentes em que um currículo pode ser solicitado, pode ser necessário. Bom, aí o que é mais importante é você saber redigir o currículo. É claro que existem muitos modelos na internet, mas a internet, apesar de estar cheia de modelos, ela é uma ferramenta boa para as pessoas que já têm um certo traquejo, um certo conhecimento dos assuntos que vão pesquisar, né? Porque você precisa ter bom senso e filtrar as informações importantes. Bem, o currículo, então, é importante, a apresentação do currículo, a organização do currículo é importante, porque por meio dele, o seu recrutador, ou o seu possível futuro patrão, né, vai saber como é que você organiza as ideias, como é a sua redação. Então, já no currículo, você mostra como você redige, como é que você lida com a língua. Bem, eu coloquei aqui nessa tela a página do CNPq, se vocês puderem olhar, lattes.cnpq.br. O que é o CNPq? O currículo Lattes, na plataforma Lattes do CNPq. É um currículo que todas as empresas, principalmente empresas que lidam com a parte educacional, escolas, universidades, não é, que a gente faz uma carreira, empresas que estão relacionadas à carreira acadêmica, elas exigem um currículo Lattes, na plataforma Lattes. É uma plataforma, como vocês estão vendo aqui, do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas, não é? Ele é um currículo sério, porque você não pode mentir. Os dados que você insere ali, eles são submetidos à Receita Federal, são confrontados com outros dados, possivelmente do seu imposto de renda, de seu RG, enfim, dados que estão disponíveis a seu respeito, e aí os dados são cruzados, são confrontados, e se houver alguma inconsistência, ele não é aprovado, então seu currículo não sobe para a plataforma. E é uma plataforma, por isso, né, muito consultada pelas empresas, porque ali você tem acesso aos dados do seu candidato, né? Então, como nós estamos vendo aqui, você tem sobre a plataforma, vamos clicar aqui sobre a plataforma Lattes. A plataforma representa a experiência do CNPq na integração de bases de dados de currículos de grupos de pesquisa e de instituições em um único sistema de informações. Bom, eu não vou ficar lendo aqui, porque cada um pode consultar e ler. O que eu quero apenas mostrar é que existe essa plataforma e que é interessante que você insira seu currículo aqui. Então, nós temos dados estatísticos, acordos, vamos voltar. Aqui tem como você acesso direto ao currículo Lattes, buscar currículo, você pode clicar e procurar pelo nome de alguém qual é o currículo dessa pessoa. Você pode atualizar o currículo, se você tiver o seu já inserido, e aqui cadastrar novo currículo. Estão vendo aqui? Cadastrar novo currículo. E aí você vai preenchendo cada uma das partes que ele vai mostrando. Eu confesso que é um currículo um pouco chato, porque ele é cheio de detalhes. Então, você insere seus dados pessoais, desde nome, números de documentos, depois você insere sua formação acadêmica, sua produção intelectual. Então, ele é chato porque ele tem várias coisinhas específicas, mas é uma plataforma interessante, e é interessante que você saiba que ela existe. Bom, além disto, agora eu vou falar sobre o currículo escrito. Aliás, antes de falar sobre o currículo escrito, eu vou falar sobre o currículo, o vídeo currículo. Por que o vídeo currículo? Porque algumas empresas
já há algum tempo, mais ou menos uns 6 anos, vem pedindo às pessoas uma apresentação em vídeo, que nada mais é que o vídeo currículo. O que é o vídeo currículo? Você vai se apresentar, vai falar seus dados pessoais, sua experiência, sua formação acadêmica, sua experiência profissional e com breves palavras, não é? De uma forma sintética. O vídeo currículo não pode ultrapassar 2, 3 minutos, talvez estourando 4 minutos, e você pode fazê-lo de uma maneira bastante interessante, que é, se você quiser mostrar que fala línguas estrangeiras, você pode fazer o currículo nas línguas que você fala. Então, por exemplo, eu vou me submeter a uma vaga que precise de inglês, né, que requer inglês. Aí eu posso gravar o meu currículo começando em português, aí vou dando uma sequência falando em inglês. Então, começo me apresentando em português e vou. Não é para traduzir, para você falar o mesmo texto em português, em inglês, em espanhol ou na língua que seja. Não. É para você fazer um discurso corrido, linear, em que você comece falando uma língua, depois passe para outra e na sequência para a terceira língua, né? E é uma coisa bastante interessante porque fica dinâmico. E por meio desse vídeo currículo, você mostra a sua competência linguística e também o seu desenvolvimento diante da câmera. É como se você estivesse ali numa entrevista pessoal com o seu recrutador, com o seu entrevistador, né? Aí eu não vou falar muito mais sobre o vídeo currículo, porque vou recomendar a vocês aqui, vídeo currículo que é e como fazer, que é um vídeo do Senac do Rio de Janeiro, bastante interessante, trilha de desenvolvimento de carreira. Eu assisti, ele tem 5 minutinhos, então vale a pena que vocês assistam e vejam as informações e as dicas que eles dão para que você possa fazer um bom vídeo currículo. Bom, e agora, por fim, eu vou para a parte do currículo escrito. O currículo escrito, eu vou dar algumas dicas para o currículo escrito. Bom, primeiro, a primeira parte do currículo escrito são os seus dados pessoais, não é? Então, aqui eu coloquei um modelo visualmente que eu achei interessante, ou melhor, um modelo que eu achei visualmente interessante. Do lado esquerdo da folha, você coloca a sua data de nascimento, o estado civil, a nacionalidade, que é uma coisa importante, endereço, telefone, e-mail, site e o Lattes. Como assim site? Se você tiver, por exemplo, o seu currículo no LinkedIn ou algum site que você tenha com as suas informações pessoais. Agora, cuidado, ou com as suas informações de trabalho, ou com produções suas. Agora, cuidado, não é Facebook, se você o Facebook ele tem que estar alinhado com as expectativas do mercado, você não pode publicar coisas escandalosas, você não pode ter uma foto, coisas escandalosas ou polêmicas, quero dizer. Não é recomendado que você coloque fotos assim, aparecendo muito com o corpo, isso com vistas a uma entrevista de emprego numa empresa, digamos, mais tradicional, né? Bom, aí como eu disse, data de nascimento, algumas pessoas colocam a idade. Eu recomendo colocar a data de nascimento, porque a data de nascimento nunca vai mudar. A idade, por exemplo, se eu faço aniversário em março, aí estou com o meu currículo lá prontinho, apresento o currículo em janeiro, mas aí depois eu apresento de novo o meu currículo, esqueço de atualizar em junho. Aí eu já vou fiz aniversário em março, em janeiro eu tinha uma idade, em junho eu tenho outra idade. Se eu coloco a data de nascimento, não tem erro, porque a data não vai mudar, não é? O que vai mudar é a minha idade. A nacionalidade, se você tiver dupla nacionalidade, coloque, porque é interessante para as empresas, né? Sempre pode ser um dado que chame a atenção. Aí do outro lado eu coloquei meu nome e qual é a minha formação ou a minha profissão, né? Professora e tradutora de espanhol e português, porque é com isso que eu trabalho e é isso que eu sou. Daí, em seguida, colocamos a formação acadêmica. O que é a formação acadêmica? São os seus estudos. E prestem bem atenção, eu preciso colocar sempre do mais recente, começando pelo mais recente, para o mais antigo. Ou ainda colocando o grau que eu tenha,
o superior indo para o inferior. Então, por exemplo, meu grau máximo de formação é o mestrado. Então, eu coloquei em primeiro lugar porque é a primeira coisa que a pessoa vai ler. Então, se ela lê que eu tenho mestrado, ela já sabe que se eu tenho mestrado, eu tenho bacharelado. Eu tenho outros cursos que são necessários anteriormente para concluir um mestrado. Aí você coloca mestrado em língua espanhola e literaturas espanhola e hispano-americana, você coloca qual é a instituição em que você se formou pela faculdade, então eu coloco língua espanhola e literatura espanhola e hispano-americana pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Aí coloco o tema da dissertação, porque pode ser interessante que a pessoa saiba aquilo que eu estudei. Em seguida eu coloco a data, coloquei a data de defesa, não coloquei quando comecei e quando terminei, mas o que se supõe? Se eu defendi nessa data eu obtive o meu título de mestre. Em seguida eu coloquei bacharelado em letras. Bacharelado é um título inferior ao mestrado e necessário para que se tenha o mestrado. Coloquei também a instituição, né, bacharelado em letras, português e espanhol, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, entre parênteses a sigla, da Universidade de São Paulo, entre parênteses a sigla, e a conclusão, data de conclusão. E, por fim, licenciatura em letras, porque também não é um grau inferior, na verdade, é um grau correlacionado ao bacharelado. Licenciatura é um título que eu tenho para poder dar aulas em escolas, né? Então, isso me habilita a dar aulas em escolas. Licenciatura em letras, português e espanhol, pela Faculdade de Educação da USP, e a data de conclusão. Bom, aqui eu não organizei exatamente por datas, né? Porque o que se quer no currículo é que se coloque aquilo que se fez por último e vai descendo para aquilo que se fez anteriormente. Aqui eu organizei, como se trata da minha formação, o título mais alto para o título menos, entre aspas, o título inferior, né? Outra maneira de você organizar o currículo é, no lugar de colocar mestrado em língua espanhola, bacharelado, licenciatura, é colocar o título mesmo que você tem, não o nome do curso. Mestre em, bacharel em, licenciada em. Agora, muito cuidado, não devemos misturar as duas coisas, porque isso é uma questão de paralelismo e a redação, é uma questão de redação que o seu recrutador vai analisar. Então, ou eu opto por colocar mestrado, bacharelado, licenciatura, que são os títulos dos cursos, ou eu opto por colocar mestre, bacharel e licenciado, que são os títulos da pessoa, entendeu? Então, ou uma coisa ou outra, isso se chama paralelismo, você colocar as coisas para que fiquem equilibradas na balança. Na sequência, você vai escrever sobre a sua experiência profissional. E aí você coloca o cargo que você teve ou tem, e aqui sim é imprescindível que você coloque do atual e vai indo para os anteriores. Então, pode ver que eu coloquei aqui o atual, professora de língua espanhola e portuguesa no Colégio Franciscano João 23, desde agosto de 2019. Ponto. Quando você diz desde agosto, ponto, significa que você continua nesse emprego. Então, não precisa colocar atual, você já coloca a data e ponto final. Se você não colocou que foi até certa data, isso indica que você continua nesse emprego. E aí, em seguida, você coloca principais atribuições. O que é que você vai colocar? Então, num currículo, você não deve colocar sou bonita, inteligente, dinâmica, proativa, dinâmico, proativo. Não, porque isso são características, não se recomenda, não sou eu que não recomendo. São as pessoas que trabalham com RH que recomendam, os especialistas em RH que recomendam não colocar adjetivos. Você vai colocar esses adjetivos, na verdade, em forma de substantivos, ou melhor, em forma de coisas que você realizou, realizações na empresa. Então, foi o que eu coloquei, o meu título, professora de língua espanhola e portuguesa. Em seguida, aulas de língua espanhola, língua portuguesa e produção textual para ensino fundamental 2 e médio. Em seguida, professora de língua espanhola e portuguesa. Em seguida,
O outro cargo, professora de língua espanhola e portuguesa da FMU Laureate desde 2010, significa que eu continuo. Principais atribuições, aí coloco aulas de língua espanhola e portuguesa, aí coloco todas as disciplinas, orientação de TCC, para que cursos? Cursos de tradutor, secretariado e administração. O que significa isso? Que eu sou uma pessoa organizada, então em lugar de colocar que eu sou organizada e proativa, eu coloquei aquilo que eu fiz, fatos concretos, né, realizações que demonstram que eu sou uma pessoa organizada, porque se eu não fosse uma pessoa organizada, não estaria fazendo orientação de TCC, concordam? Depois, orientação de TCC, orientação de relatório de estágio, apoio aos discentes, participação, e percebam que coloquei professora, que é meu cargo, e abaixo todas as minhas atribuições, mas com substantivos. Aulas de, eu poderia colocar verbos, mas eu optei por colocar substantivos. Aulas de, orientação de, apoio a, elaboração de, correção, entenderam? Isso se chama paralelismo. Se eu comecei com um substantivo, continuo tudo, cada item que eu começar com um substantivo, para que o texto fique uniforme, paralelo, ou seja, que tenha uniformidade. E isso é óbvio, eu não devo cometer erros de ortografia, e tudo isso meu examinador vai perceber na organização do meu currículo. E, além disso, a disposição das coisas no currículo. É muito importante que você coloque bullets. Bullets são esses pontinhos, esses marcadores, né? Porque eles organizam visualmente também o currículo. É importante que você apresente um currículo visualmente organizado. Isso também vai demonstrar, de uma forma indireta, a sua organização, o seu empenho, o seu conhecimento. Então, como eu digo, reitero, não coloque adjetivos. Eu sou organizado, você mostre dentro da apresentação que você é organizado e proativo, organizada e proativa. Depois, pulei várias coisas, um item à parte no currículo são os idiomas. Eles devem ser colocados à parte, chamam a atenção. Mesmo que eu seja professora de espanhol, é interessante que eu saiba outras línguas, não é? Então, eu coloquei aqui português, língua materna, espanhol bilíngue, porque o que é espanhol bilíngue? É como se fosse sua língua materna, porque é a minha realmente segunda língua. Inglês básico. Preciso colocar certificados que eu tenha? Não é necessário, dependendo do emprego para o qual eu estou me candidatando, o cargo, eu vou ter que fazer uma prova de língua estrangeira. E eu posso levar os certificados oportunamente, e os certificados não vão adiantar se eu não souber me desenvolver dentro da entrevista, não é? Aí outras informações, que são um item à parte também. Coloquei criação e manutenção de canal no YouTube, trabalho voluntário. Trabalho voluntário é muito interessante, as empresas valorizam. Por quê? Porque demonstra que você é uma pessoa proativa, dinâmica, que gosta de interagir com a sociedade, que tem um papel na sociedade, e principalmente que tem tempo livre, porque quem tem tempo livre tem disponibilidade. Quem faz trabalho voluntário é porque dedicou uma parte do seu tempo, tirou uma parte do seu tempo a trabalhar sem que lhe paguem. Então, isso demonstra boa vontade da parte do candidato. Quer dizer, se para o cargo, em algum momento, você precisar ficar um pouco a mais do tempo, provavelmente seu entrevistador vai dizer, esse candidato ele tem uma predisposição a ficar mais tempo, o tempo necessário, ele tem uma boa vontade, porque ele faz um trabalho voluntário. Não é qualquer pessoa que se dispõe a doar o seu tempo. Aquilo que a gente pode doar de melhor é o nosso tempo, né? Como doação. Que mais? Bom, é isso. O currículo, reitero, aqui eu coloquei 3 páginas. Meu currículo originalmente tinha umas 10 páginas, mas hoje em dia o currículo não deve ultrapassar 2, no máximo 3 páginas, porque as pessoas não vão ler 20, 30 páginas, inclusive porque se tiver tanta coisa, porque devem ser cargos antigos que já não interessam mais, não é? Então, resuma o currículo em 3 páginas, você pode... agora, não faça assim, a primeira página só a metade dela, a segunda metade não. Se você não tiver muitas coisas que colocar no currículo,
faça numa mesma página, né, que não tem problema. Ah, é feio o currículo de uma página só. Feio é mentir. Então, não tem que ficar enchendo linguiça, escrevendo aquilo que não existe, porque fatalmente você vai cair em desgraça, ou seja, vão descobrir que é uma mentira. Uma última informação, foto. Alguns recrutadores pedem foto no currículo. Aqui eu coloquei uma foto só para que ficasse mais interessante visualmente, mas eu não costumo mandar foto no currículo, a não ser que seja uma exigência da empresa. Né? E no vídeo currículo, é claro, não tem o que dizer, né? A pessoa vai aparecer com a sua foto, né? Vai aparecer. Bom, era isso. Então, resumindo, vídeo currículo, 3 minutos no máximo. Currículo escrito, 3 páginas no máximo. Você pode mandá-lo por e-mail. Muitas empresas têm sites onde você já coloca seus dados, tem um modelo de currículo. Se você for mandar por e-mail o seu currículo, preste atenção. O arquivo que você salvar com o nome do seu currículo, não coloque currículo vitae, não coloque currículo simplesmente, não coloque, por exemplo, currículo Marilene Senares Pombo, não. Por quê? Porque, vamos supor, você manda esse e-mail e a pessoa vai abrir o e-mail, vai abrir o anexo no qual está o seu currículo. Pode ser que ele abra daqui uma semana, às vezes o currículo fica lá guardado um mês depois. É importante que você coloque um título abreviado, mas que seja sucinto, objetivo e que sirva para a finalidade, ou seja, que a qualquer momento em que o recrutador for pensar o seu currículo, ele saiba do que se trata. Se eu colocar currículo, não diz muito. Se eu colocar meu nome, não vai dizer muito também, porque ele não me conhece. Mas se eu colocar CV com letra maiúscula, né? As abreviaturas de currículo vitae, CV, professora de espanhol e português, é muito melhor, porque o recrutador não está procurando uma Marilene, um Joaquim, ele está procurando uma professora de espanhol. Então, coloque no título, no arquivo, né? Nomeie o arquivo do seu currículo como CV e o seu cargo, a sua profissão, aquilo para o que você está se candidatando. Porque aí o recrutador pode pegar o currículo e em qualquer momento, daqui uma semana, daqui a um mês, daqui a quem sabe até um ano, que ele precise novamente, ele tem aquele currículo guardado porque ele achou naquele momento em que ele recebeu que era interessante, ele pode, mas vai procurar entre tantos outros documentos, ele vai procurar, mas vai ver lá o cargo, que é isso que interessa, tá bom? Era isso que eu queria falar sobre currículo. Espero que tenha servido para vocês, que vocês sigam as orientações e não esqueçam de ver o vídeo do Senac, tá bom? Até a próxima!